colocar então o primeiro vídeo que eu separei aqui, uma entrevista do Silas Malafaia com a Mônica Bergamo para vocês. É um pouquinho longo, mas eu faço questão de deixar até o final, porque tem coisa até o final disso daqui. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Não estou escutando. A política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. Ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro mundo político, depois falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Finalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições em São Paulo ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual é a resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, que baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é um líder, o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? É Marçal? Vamos lá. Vamos lá. Tem bastante coisa para desembrulhar disso daí. Eu vou começar com a Esté, e é importante nessa hora, Esté, e eu falo bastante isso. Por isso que não dá para se preocupar, porque tá cheio de hater no chat, tá cheio de gente que entra, então é por isso que eu falo pro Cogos não se preocupar. Tem a nossa galera que sempre apoia a gente, e eu adoro, e eu acho o pessoal maravilhoso, e tem uma galera que entra só para tumultuar, por isso que não dá para dar atenção para esse pessoal. E eu sei quem é quem também no chat. Mas o ponto é o seguinte, Esté, essa não é a postura de um cara de lado. Essa é a postura de um cara independente. Essa é a análise mais fria que eu posso fazer do que eu vi agora do Silas Malafaia. Ele não é um cara de grupo, ele não é um cara de agremiar pessoas, agremiar lideranças, ele é um cara independente que faz o que ele acha que tem que ser feito. Pelo jeito, existe uma comunicação que ele deixou muito clara aqui, e eu vou colocar para vocês depois, né? Ele fala com o Weingarten, ele fala com o Tarcísio, ele fala com o Nunes, falou com todo mundo. Agora, ele dá uma entrevista dessa para Mônica Bergamo antes de falar com o Bolsonaro? É isso mesmo? Antes de estabelecer tom, estabelecer estratégia de comunicação, antes de estabelecer... Porque tinha uma turminha de malucos de internet falando até ontem que o Silas tá junto com o Bolsonaro o tempo todo, tarará, 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 é a mão do Bolsonaro que tá fazendo isso. Não parece, Esté. Não, o que me parece é que essa é a mão do Centrão fazendo isso. A bem da verdade é essa. E é o que nós estamos dizendo faz algum tempo, que essa mão do Centrão... ela vai cada vez mais prejudicar o Bolsonaro. O Bolsonaro ele não teve uma posição dúbia, ele deixou bem claro que ele apoiava o Nunes. Contudo, ele sim teve uma posição muito mais sábia
do que Silas e Tarcísio e Valdemar da Costa Neto quando dizem que não querem agregar os eleitores de Pablo Marçal. Que não precisam de Pablo Marçal para nada e estão jogando, tentando apagar fogo com gasolina. Eu venho dizendo desde 2020, quando obrigaram também o Bolsonaro a embarcar na campanha de Celso Russomano, que a gente precisava tomar cuidado com essa autofagia que estava se estabelecendo na direita. Hoje me parece que o grande fagocitador da direita é essa ala do Centrão que está infiltrada no nosso meio. E essa ala do Centrão ela é um problema em si, porque eles sabem que, vamos lá, vamos resgatar aqui o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava muito bem que você ter uma pessoa, você seguir uma pessoa exclusivamente, seguir esta pessoa não significa militância, não significa que existe um modelo organizado de prática e ação política, significa exclusivamente que você tem uma massa, e a militância ela é fundamental, ela é essencial. Então eles impedem o aparecimento de qualquer tipo de militância, de qualquer tipo de organização, a partir do momento que eles fagocitam a massa que segue Jair Bolsonaro e que fica ali entre a cruz e a espada o tempo todo e que não se pode criticar, não se pode falar uma coisa, pode falar outra coisa, que qualquer mínima crítica você coloca a pessoa no balaio do traidor.